Fala, gente amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Luzi e esse é o Durante o After, seu programa de dicas do Diário do Capitão. Hoje eu pretendo trabalhar com vocês uma dica literária. Trial, de Timothy Zahn, editada pela Aleph. Timothy Zahn, ele é considerado um dos maiores escritores de Guerra nas Estrelas da atualidade. O porquê disso? Porque ele é responsável por escrever uma trilogia que muitos fãs consideram os verdadeiros episódios 7, 8 e 9. E essa trilogia é composta pelos livros Herdeiro do Império, Ascensão da Força Sombria e O Último Comando. Essa trilogia ela se passa 5 anos depois da Batalha de Endor, né, que nós vimos em Retorno de Jedi, que acabou com o Império e destruiu a Segunda Estrela da Morte. E essa trilogia mostra também uma nova república se formando, mas ainda precisando lutar contra alguns resquícios do Império, e o principal resquício desses aí era justamente o Grão-Almirante Thrawn. O Império ele tinha 12 grãos-almirantes que a Aliança Rebelde pensou ter eliminado a todos, mas o Grão-Almirante Thrawn continuou vivo com seu destroyer imperial Quimera, atazanando a vida dessa nova república aí, né? O Grão-Almirante Thrawn, por que ele é um vilão tão interessante? Por que ele é um vilão tão marcante? Porque ele é muito diferente do Darth Vader, por exemplo. O Darth Vader é aquele bárbaro que sai usando expedientes da violência, matando à torta e à direita. O Thrawn ele tem uma característica muito diferente. Ele é um vilão, lembra muito mais o que Nicolau Maquiavel falava do que deveria ser um verdadeiro estadista. Ele falava que um grande líder tem que ser, ao mesmo tempo, amado e temido pelo seu povo. E o Grão-Almirante Thrawn usava desse expediente. Por exemplo, quando ele delegava uma missão a um subordinado dele e essa missão falhava, a primeira coisa que o Grão-Almirante Thrawn perguntava era o seguinte: o que deu de errado? E aí, o subordinado tinha que dar uma resposta inteligente a essa pergunta. O Grão-Almirante Thrawn, ele exigia muita inteligência dos seus subordinados. E, principalmente, dicas de como, entendeu? Essa missão poderia ter mais sucesso numa futura oportunidade. Se o subordinado dele conseguisse responder essas perguntas, ele mantinha o subordinado vivo. Agora, se o subordinado não conseguisse tratar com inteligência essa questão, aí sim ele eliminava o subordinado dele ao bom estilo da maldade do Império. Outra coisa também que é interessante de falar é que o Grão-Almirante Thrawn ele é um excelente estrategista militar e ele estuda a arte e a cultura dos povos que ele quer dominar, que ele quer subjugar, para encontrar um ponto fraco, né, nesses povos aí e usar a ação militar dele de uma forma bem mais fria, bem mais calculista, bem mais pensada. Então, o Grão-Almirante Thrawn é um cara que prima demais pela inteligência, é um cara que prima demais pela estratégia militar. E o livro que nós estamos falando hoje aqui, que é o Thrawn do Timothy Zahn, vai justamente falar das origens desse personagem. O Thrawn ele é de uma região da galáxia conhecida como regiões desconhecidas. A galáxia, para quem não conhece, quem não tem uma, vamos dizer assim, uma intimidade com a literatura de Guerra nas Estrelas, a galáxia distante lá da história, ela é composta do seu núcleo central, que seria o equivalente ao mundo desenvolvido, Coruscant, que é a capital da galáxia, que inclusive é uma invenção de Timothy Zahn, está nessa região central da galáxia, tá? A gente vai ter uma região conhecida como Orla Média, que circunda esse bojo central da galáxia. Você vai ter uma região mais externa, que seriam as orlas exteriores, que seria o mundo subdesenvolvido dessa galáxia, né? Enquanto que o bojo central é o mundo desenvolvido, as orlas exteriores são o mundo subdesenvolvido. Por exemplo, nas orlas exteriores nós temos Tatooine, nós temos Naboo, né? Esses planetas que são considerados menos desenvolvidos aí na orla exterior. E você tem uma região da galáxia cujos sistemas estelares não têm muito contato com o resto da galáxia, que seriam as regiões desconhecidas. Então o Thrawn vive num sistema dessas regiões desconhecidas. Ele é de uma espécie chamada Chiss, né? E ele vai, né, no livro que a gente está conversando aqui agora, ele vai atacar uma missão militar do Império, vai provocar várias sabotagens sozinho e depois ele vai se entregar até para quê? Até para ele poder
conheceu o Imperador Palpatine. O Imperador Palpatine vai perceber a importância do Thrawn nas fileiras do Império, que seria muito importante ter o Thrawn nas fileiras do Império. Vai possibilitar um acesso muito fácil e rápido do Thrawn na Academia Imperial. E o Thrawn, a partir daí, vai ter uma ascensão meteórica até o posto máximo, que é o posto de Grão-Almirante. Para ele poder ter essa ascensão meteórica, ele vai contar com a ajuda de um outro militar de patente mais baixa chamada Elivanto. O Elivanto, ele é um cara que conhece a língua X, vai inicialmente ficar do lado do Thrawn como um intérprete, mas que com o passar do livro ele vai acabar se tornando o braço direito de Thrawn, né? É muito interessante a gente perceber que se o Thrawn é muito bom em estratégia militar, ele ainda não é muito bem escolado na parte política do Império. A parte política do Império, a gente tem que sempre lembrar que no Império a gente só vê humanos. O povo do Império, os líderes do Império, eles são extremamente preconceituosos contra raças consideradas alienígenas pelos humanos, né? E se a gente dá uma olhada no Thrawn aqui, na capinha do livro, você vê que o Thrawn não é exatamente um humano. Ele tem aqui os olhinhos vermelhos, ó, e a pele azul, né? Então ele vai ser tratado com muito preconceito por essa elite imperial. E aí é o tal negócio. Se o livro, né, do Thrawn tem essa parte militar, né, que é mais atrelado ao personagem protagonista, o livro também vai ter uma parte de tramas e de intrigas políticas. Essa parte vai ficar a cargo de uma segunda personagem, que é a Arihnda Pryce. A Arihnda Pryce é originária de Lothal, né, de um planeta chamado Lothal, que quem já viu a animação Rebels, né, conhece Lothal. Lothal é o planeta onde se passa a maior parte das ações da animação Rebels, né? E a família da Arihnda Pryce é dona de minas em Lothal que vão ser compulsoriamente tiradas da família pelo Império. O Império dá para ela a alternativa de quê? De ser uma funcionária pública em Coruscant, num posto bem baixinho, num posto bem medíocre. Sem opções, a Arihnda Pryce vai ocupar esse posto de funcionário público em Coruscant, bem medíocre, e ela vai começar a mexer os pauzinhos, a ver toda a parte de clientelismo, toda a parte de corrupção, toda a parte de política do Império, e ela vai subir cada vez mais socialmente nesse Império aí, né? Usando os seus estratagemas políticos. É claro que a gente vai ver o Thrawn e a Arihnda Pryce se encontrando num determinado momento do livro. Mas a minha única crítica a isso é que talvez esse encontro entre esses dois personagens pudesse ter acontecido um pouquinho antes do que ele aconteceu. Porque aí haveria uma oportunidade maior do Thrawn e da Arihnda Pryce trocarem as suas especialidades na área política e na área militar de uma forma bem mais trabalhada, de uma forma bem mais eficiente. Da forma como foi feita no livro, eles se encontraram muito numa parte avançada da história e não houve muito espaço para essa troca de figurinhas entre a parte política e militar aí. O que, na minha opinião, foi uma grande pena. Então, o que acontece? O Thrawn, ele é um cara, entendeu? Muito bom em estratégia militar. Ele é um excelente personagem, tá? E a gente vê, né? Só por essa pequena sinopse, a gente vê como a literatura de Guerra nas Estrelas, sobretudo Timothy Zahn, está trabalhando o universo de Guerra nas Estrelas de uma forma muito mais adulta, de uma forma muito mais madura que os filmes. É de se lamentar, né, que o Timothy Zahn ele fosse considerado anteriormente Legends. Legends é o seguinte, quando você tem um livro como esse, né, alguns livros aparecem com uma tira dourada aqui escrito Legends em cima. O que significa isso? São livros que não são considerados o cânone oficial, a história oficial de Guerra nas Estrelas, pelo George Lucas. Mas depois que a Disney compra, né, toda a Guerra nas Estrelas, toda a franquia Star Wars, ela decidiu que a partir daquele momento, tudo que fosse publicado no universo de Star Wars seria considerado cânone oficial. Então esse livro aqui do Timothy Zahn, ele já é considerado cânone oficial. E o próprio Grão-Almirante Thrawn e Arihnda Pryce já fazem parte do cânone oficial também. Quem viu Legends, né, vê que aparece o Grão-Almirante Thrawn e Arihnda Pryce na animação.
Não de uma forma tão bem trabalhada como o Timothy Zahn fez aqui nesse livro, mas ainda assim eles estão lá, né? Eu só espero que um dia, né, esse autor, o Timothy Zahn, o seu personagem, Gromit Shaw, ele possa aparecer nos filmes, né? Numa próxima trilogia aí, talvez nos episódios 10, 11 e 12, né? Porque ele é um excelente personagem. Ele é um personagem muito bem trabalhado, muito bem acabado, muito bem construído. E seria muito interessante que a literatura ocupasse cada vez mais o espaço dos filmes. Ela está entrando no espaço dos filmes de uma forma ainda, na minha opinião, tímida. Essa interação, ela poderia ser muito mais, vamos dizer assim, frutífera, muito mais completa, poderia ser muito mais íntima essa interação. Esperamos que no futuro isso aconteça. Até porque não é só o Timothy Zahn que é um grande autor de Guerra nas Estrelas. A gente pode também conversar aqui, como, por exemplo, de um autor chamado James Luceno, que fez, por exemplo, a trajetória do Grand Moff Tarkin, por exemplo. Que, por exemplo, escreveu um livro sobre Darth Plagueis, que é justamente o mestre Sith do Palpatine. Então, todas essas coisas aí, elas poderiam ser muito mais bem aproveitadas, não só na literatura e nos quadrinhos, mas também nos filmes, tá? E aí, essa é a minha dica de hoje. Eu vou ficando por aqui, sempre agradecendo ao Thiago, dando sempre um vida longa e próspera para vocês, e até a próxima, gente. Gente amiga, tudo bem? Eu sou Carlos Lose e esse é o Durante o After, seu programa de dicas no Diário do Capitão. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma notícia que foi veiculada na mídia aí, alguns dias atrás, né? Que estava falando do relançamento de Star Trek The Motion Picture em 4K.